Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais enigmáticos e fascinantes da Bíblia, o Apocalipse. Vamos explorar as profecias do fim dos tempos descritas no livro de Apocalipse e adicionar alguns comentários históricos para ajudar a entender as interpretações ao longo dos séculos. Fique até o final para entender melhor o que o livro de Apocalipse realmente nos diz sobre o fim dos tempos. O que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e é atribuído ao apóstolo João. Ele é um dos textos mais complexos e simbólicos da Bíblia, repleto de visões, números, criaturas místicas e eventos cataclísmicos. Escrito em um contexto de perseguição aos cristãos pelo Império Romano, o Apocalipse é tanto uma profecia sobre o fim dos tempos quanto uma mensagem de esperança e resistência para os cristãos da época. O termo Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Logo, o livro é uma revelação dos eventos futuros, particularmente sobre o confronto final entre o bem e o mal, a vitória de Cristo e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Interpretações ao longo da história. As profecias do Apocalipse têm sido interpretadas de muitas maneiras ao longo da história. Interpretação preterista. Esta visão sugere que a maioria das profecias do Apocalipse já foram cumpridas, especialmente nos eventos que cercaram a queda de Jerusalém em 70 d.C. ou a perseguição dos cristãos no Império Romano. Interpretação historicista. Este ponto de vista entende o Apocalipse como uma profecia que cobre a história da Igreja desde o tempo de João até o fim dos tempos. Muitos reformadores protestantes adotaram essa visão, identificando a Igreja Católica e o Papado como figuras da besta. Interpretação futurista. Talvez a interpretação mais comum hoje em dia entre os evangélicos, essa visão acredita que a maior parte das profecias do Apocalipse se refere a eventos futuros que ainda não ocorreram. Espera-se um período de tribulação, a ascensão do Anticristo e a Batalha do Armagedon como eventos que ainda estão por vir. Interpretação simbolista ou idealista. Esta abordagem vê o Apocalipse como uma alegoria atemporal que representa a luta constante entre o bem e o mal, e não como profecias literais de eventos específicos. Historicamente, o Apocalipse tem sido usado tanto como uma fonte de esperança quanto de medo. Durante períodos de crise, como guerras, epidemias ou grandes desastres, as pessoas frequentemente recorreram ao Apocalipse para encontrar sentido ou prever o futuro. Na Idade Média, o Apocalipse foi amplamente interpretado como uma advertência contra o pecado e a corrupção da Igreja. Na Reforma Protestante, o livro foi usado para criticar o papado e prever o fim dos tempos como um triunfo sobre a opressão religiosa. Nos tempos modernos, especialmente após eventos globais como as guerras mundiais e a ascensão de armas nucleares, as interpretações futuristas do Apocalipse ganharam força, com muitos vendo as profecias como advertências iminentes sobre a destruição global. Vamos hoje apresentar as 5 profecias principais do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está repleto de simbolismo e mensagens proféticas. Vamos destacar algumas das profecias mais conhecidas. Os 7 selos. João vê um livro selado com 7 selos, e somente o Cordeiro, que é Cristo, pode abri-los. Cada selo aberto traz eventos catastróficos, como guerras, fome, pestes e morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão entre as figuras mais icônicas deste trecho. Os 7 selos do livro de Apocalipse são uma das séries de visões proféticas mais emblemáticas descritas por João. Eles simbolizam o julgamento de Deus sobre a terra e são um prelúdio para os eventos catastróficos que culminam no fim dos tempos. A abertura de cada selo desencadeia eventos específicos que têm um impacto significativo na humanidade. Vamos explorar cada um dos selos com mais detalhes. Primeiro selo, o Cavaleiro do Cavalo Branco, conquista. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavaleiro montado em um cavalo branco, segurando um arco e recebendo uma coroa. Ele sai para conquistar. Este cavaleiro é muitas vezes interpretado como um símbolo de conquista e vitória, mas as interpretações variam. Alguns acreditam que representa o Anticristo, outros, Cristo ou um poder de conquista que trará instabilidade. Segundo selo, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, guerra.
O segundo selo revela um cavaleiro sobre um cavalo vermelho que carrega uma grande espada. Ele recebe poder para tirar a paz da terra, resultando em guerra e conflito entre as pessoas. Este selo representa a violência e o derramamento de sangue em grande escala. Terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto. Fome. O terceiro cavaleiro aparece em um cavalo preto, segurando uma balança. Uma voz menciona a escassez de alimentos, com preços exorbitantes para itens básicos como trigo e cevada, enquanto o óleo e o vinho são poupados. Esse selo simboliza a fome, a escassez e as desigualdades econômicas. Quarto selo, o cavaleiro do cavalo pálido. Morte. O quarto cavaleiro monta um cavalo de cor pálida e é identificado como a própria morte, seguida pelo inferno. Eles recebem autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, fome, peste e pelas feras da terra. Este é o mais devastador dos cavaleiros, simbolizando morte em massa.